Aleluia, meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, bom estarmos aqui nessa noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que é estar na presença do Senhor para aprender a sua preciosa palavra. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo vai nos dar essa ordem direta. E hoje nós vamos ver em que contexto o apóstolo Paulo fala sobre esse assunto e por que ele nos dá essa ordem. Efésios capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do vosso velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritarias e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. Até aqui. Nós vamos refletir na porção bíblica que nós lemos e vamos entender um pouco sobre o que é dar lugar ao diabo. O que significa essa expressão? Por que o apóstolo Paulo usa esse termo? Em que contexto ele fala sobre este assunto? Então nós vamos falar um pouco sobre o contexto de Efésios, falar sobre o significado dessa expressão e também quais as principais formas que um cristão pode abrir brecha, dar lugar ao diabo. E para encerrar, nós falaremos como nós devemos tampar, fechar qualquer brecha para que o diabo não entre, ok? Então, em primeiro lugar, dar lugar ao diabo é qualquer atitude, pensamento, padrão ou comportamento que
concede base de operação ao inimigo na vida do cristão. Em outras palavras, dar lugar ao diabo é quebrar princípio divino. O princípio de Deus é uma segurança que temos. Os princípios divinos, eles servem como escudos para Satanás. Anote isso. Os princípios de Deus são como escudos que nos protegem contra Satanás. Quando nós estamos cumprindo os princípios, obedecendo os princípios, estamos seguros. Pastor, então quer dizer que nunca vamos ter problema na vida? Não é isso que eu estou dizendo. Problemas existirão sempre, sofrimentos existirão sempre, dificuldades existirão sempre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ataques do diabo. Eu estou falando de investidas de Satanás contra a nossa vida, e em todos os sentidos, seja ela no campo espiritual, familiar, ministerial e até social. O diabo investe contra nós, ele batalha contra nós, porém, se estamos cumprindo princípios, nós estamos seguros. Diga comigo: se eu cumpro o princípio, eu estou seguro. Você precisa acreditar nisso, porque senão você vai viver sempre com medo do diabo, sempre. Porque se você está vulnerável sempre, se você não sabe de onde a bomba vai vir, se você não sabe de onde Satanás vai atacar, e a qualquer momento você pode cair, então você vai viver doido, você não vai ter segurança. E Jesus nos deu a segurança de estar nele. Quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Quem está em Cristo está seguro. Então, quem cumpre o princípio está seguro. E o que é dar lugar ao diabo então, pastor? É a quebra do princípio. É você quebrar esses princípios, e a partir deles, a partir dessa quebra, você abre o que chamamos de brechas espirituais. Essas brechas espirituais, elas te tornam vulneráveis, e aí o diabo começa a trabalhar, ele começa a agir, e ele traz nessa operação alguns problemas, e nós vamos falar quais problemas que ele traz consigo, e como a gente tem que detectar e lutar contra, tá bom? Então o estudo hoje tem muita coisa para a gente falar. Então, em primeiro lugar, o diabo, ele ataca, o diabo, ele age. A Bíblia fala que ele brama como um leão tentando tragar. Por que a Bíblia compara ele como um leão? Porque a expressão tragar, ela é feroz, ela é raivosa. O diabo, ele não é um gatinho que fica te espreitando, não, ele é um leão no sentido de raiva, no sentido de querer te devorar de verdade, matar e destruir. Então ele está todo o tempo querendo te destruir. E por que não destrói? Porque você está seguro, debaixo dos princípios de Deus, ok? E glória a Deus por causa disso. Vamos ao contexto. Olhando para o capítulo 4 de Efésios, nós lemos a partir do versículo 22, 23 e 24. Se você olhar na sua Bíblia, você vai perceber 3 verbos importantes. O primeiro verbo no 22 é despir. O segundo verbo no versículo 23 é renovar. O terceiro verbo no versículo 24 é vestir. Você pode grifar aí na sua Bíblia e não tem problema riscar a Bíblia, tá? Se você ficar com dó de riscar a Bíblia, é porque você não estuda, tá bom? Pode riscar a Bíblia, não tem problema nenhum. Uma vez o irmão falou: pastor, não risco a Bíblia. Mas por que, irmão? Porque a Bíblia é a boca de Deus. Eu falei: ai, que legal. Meu Jesus, deixa para lá, depois eu comento, né? Vestir, renovar e vestir. Presta atenção nos 3 verbos, despir, despojar,
O segundo, renovar. E o terceiro é vestir. Então o que Paulo está construindo? Olha o raciocínio de Paulo. Primeiro me despojo. Primeiro eu fico despido. Despido do que, pastor? Do velho homem, ok? O velho homem, a velha natureza, nós precisamos despi-la, isto é, abandoná-la, rejeitá-la. Aí ele fala, o segundo verbo é renovar, renovar a mente, renovar o espírito. A partir de uma renovação de mente, eu me visto agora de um novo homem. O velho homem sai, há uma renovação de mente e de espírito, nós chamamos isso de metanoia, que é o grego, a palavra que é metanoia é renovação, né? Transformação. Então nós nos despimos, agora nós nos renovamos e agora estamos vestidos com um novo homem. E aquelas práticas do passado, ela se foi, nós nos despimos dela. E quais são as práticas atuais? Agora as práticas atuais correspondem à nova criação, à nova criatura que Deus criou em Cristo, o novo homem. Hoje eu sou um novo homem e eu não sou mais aquele homem antigo eu já me despi dele. Eu já me despojei dele, ele não pertence mais a mim, as práticas dele não condiz mais com a minha nova natureza, porque hoje eu estou vestido de uma natureza completamente diferente. Agora, entendendo esse princípio, eu preciso me despir do velho homem, eu preciso renovar minha mente pela palavra, e agora eu posso me transformar, me vestindo na nova criatura. Se eu estou vestido do novo homem, eu estou protegido contra o diabo. Se eu estou vestido com o novo homem, eu estou protegido contra as astutas ciladas do diabo. Não é isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6? O que Paulo fala da armadura? O que ele fala? Olha, percebeu? Vestivos ou revestivos. Você entende isso? Vestivos de toda a armadura. Então é vestir. Eu me despi do pecado e me vesti de Deus. Eu me despi das coisas do passado e me vesti da presença do Espírito Santo. A armadura de Deus nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Hoje, vestido com o Espírito Santo, eu consigo lutar contra as astutas ciladas do diabo, resistir e permanecer firme, porque o Espírito Santo está comigo. E por que Paulo então fala não dá lugar? É aqui que a gente vai entrar. O que é dar lugar? Vamos ao termo original, dar lugar. A palavra lugar, aqui no versículo 27, não deis lugar ao diabo. A palavra lugar no grego é topos, quase é topo, né? Topos. A palavra topos quer dizer um ponto, quer dizer um espaço, uma condição ou uma oportunidade. Então o que Paulo está falando? Não deis espaço para o diabo, não dê um ponto para Satanás, não abra oportunidade, não dê condição para ele agir. Está pegando o raciocínio? Eu estou vestido, glória a Deus por isso. O Espírito Santo está na minha vida, glória a Deus por isso. O diabo não pode ir contra mim, nem contra a minha família. Nenhuma seta será lançada contra a tua casa e a sua família, glória a Deus por isso. Mas aí Paulo vem advertindo, gente, cuidado com o diabo. A palavra diabo no grego é diabolos, e significa caluniador, acusador, difamador. É o que ele mais sabe fazer. Se não tem verdade, ele inventa uma mentira.
para tentar te destruir, difamar de alguma situação. Então o que Paulo está falando? Gente, você que é um novo homem, você que foi vestido do Espírito Santo, você que é uma nova criatura, não dê um espaçozinho para o Satanás, não dê uma oportunidade para ele agir, porque se você der uma oportunidade, ele pode te atrapalhar e muito. Que tipo de oportunidade nós estamos falando? Deixa eu ler um texto com vocês em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14, 1 Timóteo 5, 14. O que significa essa questão dar lugar? Olha o que Paulo escreve para Timóteo. O assunto era relacionado às viúvas, mas eu só quero pegar como base para a gente elucidar e entender o que é dar lugar. Veja, eu quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Olha só o que Paulo está falando. As viúvas que são novas, casem-se, isto é, criem filhos, não fiquem à toa, porque no contexto aqui, as viúvas mais novas, elas ficavam na dependência da igreja, elas não trabalhavam e eram sustentadas pela igreja. Aí ao invés delas ajudarem a igreja, servindo na igreja, Paulo fala que elas ficavam na casa das pessoas tagarelando, falando mal de todo mundo e de todos. Então elas não trabalhavam, não serviam a igreja e só ficava de casa em casa falando mal das pessoas. Aí o que Paulo fala? Estas viúvas não podem ficar desse jeito, elas têm que casar de novo, criar filho, fazer o papel de mãe e não dê ocasião ao diabo. O que é dar ocasião ao diabo? No contexto, é ter mau comportamento. O que Paulo fala no contexto de não dar lugar ao diabo? Cuidado com o seu comportamento, porque dependendo da forma que você se comporta, Satanás tem ocasião, Satanás tem oportunidade de te acusar. É aqui que está o negócio, gente. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, mas se eu estou dando ocasião ao meu adversário, ele vai caluniar, ele vai acusar, e aí nós estaremos passando sérios problemas. Se nós damos ocasião, a acusação tem fundamento, e se tem fundamento, é repreensão e vergonhoso para o evangelho, e aí nós estamos criando escândalo, e aí por quem vem os escândalos? Então é muito sério esse assunto. Aqui a gente vai falar muita coisa hoje. O diabo é acusador? Sim. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, versículo 10 fala que o diabo não se cansa de acusar os irmãos de dia e de noite. Ele nunca vai se cansar de nos acusar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro fala que o diabo ele brama como um leão procurando a quem tragar. Então ele fica ao nosso derredor, tentando nos acusar, tentando nos tragar de alguma forma. Então, no contexto geral, o significado de dar lugar ao diabo é não conceder espaço, direito ou oportunidade para que o inimigo não nos acuse. Pastor, ele pode nos acusar sem a gente dever? Pode, mas se a gente não deve, quem não deve, não teme. Ele pode falar um monte de mentira, mas vai cair tudo por terra. Por quê? Porque sua conduta ética e moral está irrepreensível. Você não deve nada. Agora, se você deu espaço, se você deu um pontinho para ele, se você abriu oportunidade para ele, ele se levantou contra você, aí, meu irmão, você precisa temer. Aí você precisa se consertar imediatamente. E a gente vai falar sobre esse assunto ainda adiante. Então vamos lá. Terceiro lugar, principais formas de dar lugar ao diabo. Como é
que eu, sendo cristão, guardado por Cristo, protegido por Cristo, de alguma forma posso dar lugar ao diabo. Então nós vamos ao que Paulo escreveu, está dentro do capítulo 4. Eu vou apresentar para vocês 7 formas que a gente pode dar lugar ao diabo. E quem escreveu foi o próprio apóstolo Paulo. Versículo 25 do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Portanto, qual é a forma que eu, como cristão, posso dar lugar ao diabo? Versículo 25, mentindo. Então você é uma nova criatura, você é um servo de Deus, uma serva do Senhor. Hoje a mentira não faz mais parte do hábito da sua vida. Você agora se despojou do velho homem, e um dos aspectos do velho homem era a mentira. Hoje você está vestido da nova criatura. E qual é o comportamento da nova criatura? Falar a verdade. Mas eu quero levar vantagem em alguma coisa, eu vou lá, falo uma mentirinha. Eu quero enganar alguém para levar vantagem, então eu vou lá e conto uma mentirinha. Começa sutil, começa de leve. A princípio as mentiras parecem inofensivas. Começa com meias verdades, como o diabo fez, meias verdades. Quando ele engana Eva, ele começa com meia verdade. Depois da meia verdade, ele vai para a mentira completa. Ok? É sempre assim. Você vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar. Começa meia aqui, meia aqui, meia aqui. Vai levando vantagem aqui, vai levando vantagem ali. Daqui a pouco você está começando a virar um mentiroso contumaz. E é muito perigoso, porque os mentirosos não herdarão. Percebe como é sério? E a gente foca tanto em outros pecados e nos esquecemos que a mentira é tão cruel, tão avassaladora quanto o adultério. Então não mintais, porque quem mente está dando lugar. Sua casa pode ficar vulnerável se você é mentiroso. Seu ministério pode ficar vulnerável se você é mentiroso. Sua vida espiritual pode ficar vulnerável se você é mentiroso. Sabe por quê? Porque a mentira é a natureza do diabo. Ele é pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, quem mente é filho dele. É, irmão, dá para arrepiar, não dá? É sério, gente. Mentira não faz mais parte do hábito do novo homem. Quem mente está dando lugar ao diabo. Quem mente está sendo parecido com Satanás. Quem mente está abrindo brecha e oportunidade para o diabo entrar e fazer o que ele quiser, cirandar com você. É muito sério. Mentira não faz parte do hábito do cristão. Se mentir é pecado, peça perdão, se humilhe, se arrependa e abandone, porque não faz parte da vida de um cristão. Mas é só mentira, pastor? Não, a lista é grande, gente, a lista é grande. Vamos lá. Segundo, versículo 26, acompanhe comigo na sua Bíblia. Irai-vos e não pequeis. Espera aí, pode irar então? Pelo que parece, sim, né? Ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, espera aí, eu posso me irar, só que o que eu não posso é pecar. E quando que a ira se torna pecado? É só ler a continuação do texto. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então o que Paulo está ensinando? É normal você ter um estado de ira por uma situação que fugiu do seu controle, você não gostou e você ficou irado. Ok, até aí está tudo bem. O que Paulo está dizendo?
não se coloque o sol, não deixe ele se pôr, e você com o coração irado. Então o problema não está em irar, o problema está em permanecer com a ira. É a ira não resolvida, é a ira que gera amargura, e nós vamos falar sobre ela. É a ira que vai criando raízes, é a ira que vai promovendo vaidades, e vai promovendo orgulho, e vai promovendo soberba. Um coração irado é terra fértil para a soberba nascer. Um coração irado é uma terra fértil para a soberba nascer. E quando a soberba nasce, Provérbios 16, 18, a soberba precede a queda, a ruína. Então quando eu começo a ficar irado, e eu vou alimentando essa ira, meu coração vai ensoberbecendo, e um coração soberbo é um coração promovido para cair. Por isso dá lugar ao diabo, que é um coração com ira não resolvida. Então você pode cair irado, porque é normal, faz parte do nosso temperamento. Ninguém tem sangue de barata, não é verdade? É normal. Só que a forma que você lida com a ira é que vai determinar se você deu ou não deu lugar ao diabo. Você pode estourar, mas se você falar alguma coisa, peça perdão, vai e se humilha. Irmão, me perdoe, eu falei no calor da raiva, falei coisa que não devia, me perdoe. Ok. Agora você ficou irado, falou coisas que não devia, a ira continuou lá no coração, o sol já se pôs, já está no segundo dia, já passou um mês, já passou um ano, e você continua com raiva do irmão, continua com raiva das pessoas, continua com raiva da vida. Isso não faz parte do seu novo homem. E quem tem um coração irado, está dando lugar para o diabo. Aí vai para o culto, vai cantar, levanta a mão. Você acha que Deus vai receber sua adoração? Está com raiva do irmão e vem para a igreja cantar, Deus não vai receber sua oração. Até porque o próprio Jesus ensinou que se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, antes de você vir para o altar, você tem que fazer o quê? Ir lá reconciliar com ele, porque Deus não aceita a oferta de gente irada. Vou falar de novo, Deus não aceita a oferta de gente irada. É só você se lembrar de Caim. Caim ficou com o coração irado, contra quem? Contra o irmão, Abel. O que tem de Caim com o coração irado contra o irmão? Aí vem para o culto e quer ofertar louvor, vem para o culto e quer ofertar adoração. Deus não aceita, Deus não recebe. Deus recebe do Abel, mas não recebe do Caim. Por isso que o coração tem que remover toda a ira, porque enquanto o coração estiver irado, eu estou dando lugar ao diabo. O versículo 27 vem justamente depois desse texto da ira. Ireis e não pequeis, aí no versículo 27, e não dê lugar ao diabo. Então Paulo está criando uma conexão de um coração irado com dar lugar ao diabo. Então é muito sério, gente. Cuidado com a raiva, cuidado com a cólera, cuidado com a ira. Terceiro, continuando, versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, trabalhar para ajudar as pessoas, usar as mãos para o bem e não para o mal. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Ganho ilícito abre brecha para o diabo. Ganho ilícito abre brecha para o diabo. Você tem que ganhar o seu pão com justiça. Você tem que ganhar o seu pão de forma digna. Você tem que trabalhar com as mãos, isto é, trabalhar com a sua força, com a sua sabedoria. Você tem que trabalhar com o seu coração e receber de forma justa. Agora, se eu
furto. O que é furtar? É pegar escondido. É levar vantagem sobre alguém, sem que o outro perceba. Veja só, gente. Então, eu vou ter vantagem sobre alguém, sem que este perceba. Isso é ganho ilícito. Olha só o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum. Não sei se você dá tempo de abrir sua Bíblia, mas 1 Tessalonicenses 4, 6. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum. Meu Deus do céu, gente. Enganar o irmão no negócio é dar lugar ao capeta. E o que tem de espertinho por aí, viu, gente, que não está escrito, hein? O que tem de irmãozinho querendo levar vantagem contra o outro irmãozinho, colocando negócio na frente da fé. Tem até gente que fala, negócio, é ou não é? Fé à parte. Cuidado com esse negócio de negócio é negócio, porque princípio é inegociável em qualquer lugar. Ou você só é crente na igreja? Vai fazer um orçamento, crava 2 facas no coração dos irmãos. Quer levar vantagem em cima das pessoas? Quer levar vantagem em cima de negócio? Não cobra o que é justo. Meu pai do céu, vai ficar feio o negócio aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 6. Não sei se sua Bíblia está aberta. Era bom estar. Você está grifando. Ninguém oprima. O que é oprimir, pastor? Sabe o que é oprimir? Oprimir o negócio é o seguinte: irmão, você trabalha para mim? Tá, eu trabalho, irmão. Quanto você quer me pagar? Olha, são 12 horas de sol a sol, eu te dou R$50. Opressão. Isso é opressão. Irmã, você faxina a minha casa? Segura aí, irmã. Eu faxino, eu trabalho como faxineiro, eu vou trabalhar e vou faxinar a sua casa. Ah, tá bom. Como é que é a sua casa? Quanto você cobra, irmã? Ah, normalmente a diária eu faço baratinho, é R$100. Ah, tá bom, que benção, R$100 a diária? Tá bom, benção pura. Quantos quartos tem sua casa? Tem 30 quartos, 30 banheiros? Não, irmão, R$100 é para uma casa simplesinha. Uma casa com cômodo, com banheiro, é R$100. Ah, mas você falou que é R$100. Opressora. Opressor. Ninguém oprima ou engane o seu irmão. Pague o que é justo, senão não pague. Vai você faxinar sua casa. Se é pão duro, mão de vaca, você trabalha. Meu Deus do céu. Calma, pastor. Eu estou calmo. É que os irmãos que estão assistindo na live lá têm que ouvir essas coisas. Quer outra? Quer outra? Vamos outra. O irmão está trabalhando 1 mês. Aí você terminou 1 mês, o que você espera receber? O que você espera receber? Salário, ora? Ou você trabalha por alegria? Quem trabalha por alegria aqui? Não, a gente trabalha pelo dinheiro. E vem com hipocrisia, fala, não, pastor, eu amo o que eu faço. Você pode até amar o que você faz, mas você trabalha por dinheiro, gente. Aí tu chega no final do mês, o patrão que é crente, misericórdia, Senhor, me ajuda aí, Senhor. Aí o que ele chega para você, faz o quê? Ô irmão não vem com esse negócio de irmão não. Pague o salário, porque o irmão trabalhou 30 dias e precisa receber. Pague. Ah, irmão, sabe o que é, irmão? Eu quero que você me entenda. Não quero entender nada. Pague. Pegue emprestado, mas pague. Não vem com esse negócio de bater nas costinhas e falar, irmão, me entenda.
Se você contratou, pague. Olha aí. Eita Jesus amado. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Quer ver outra? Vou lá, estou cheio aqui, irmão. Calma aí, meu filho. 1 Tessalonicenses 4:6. Quer outra? Estou vendendo o carro. Estou vendendo o carro. O carro já foi batido, aí eu dei só uma maquiadinha. A correia dentada já está por um triz, o mecânico falou, olha, acho que um dia ela quebra. Não, vou passar para frente. A correia dentada está quebrando, o óleo já está, o motor já está quase fundindo, o carro só está porcaria, que nem o capeta quer mais. Aí vou lá, peço para o funileiro dar uma maquiada, eu vou pintar o bichinho e vou repassar para o irmão da igreja. Sem vergonha. É dar lugar ao diabo. Pastor, mas se eu passar para a concessionária, aí é outra coisa. Aí é você concessionária para lá. Concessionária é pessoa jurídica, você está acostumado a pegar tranqueira. Você dá para eles. Agora não passe no particular, levando o negócio, ainda compra, pastor, a preço de tabela ainda. Não é nem justo para chegar para o irmão e dizer, irmão, está assim. O mecânico falou que para eu arrumar o carro é 12 mil, eu vou vender 14 mil abaixo para você. Se o irmão for comprar, ele está comprando sabendo o que está fazendo. Você está sendo justo. É cu de ensino, gente. Essas coisas tem que vir, é só quem vem para o cu de ensino para aprender. Ninguém oprima, ninguém engane seu irmão em negócio algum. Agora eu vou te dar um motivo. Pastor, você deu um monte de exemplo. Por quê? Eu vou te dar um motivo. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Ai, Jesus, eu sinto Deus aqui, gente. O Senhor é vingador de todas estas coisas. Agora deixa eu dar um recado para quem gosta de ser espertalhão. Deixa eu dar um recado para quem gosta de passar as pessoas para trás. Deixa eu dar um recado para quem compra e não paga, para quem é desonesto nos negócios. Deixa eu dar um recado para quem engana as pessoas. Deixa eu dar um recado para quem oprime as pessoas. Deus há de julgar você. Deus há de vingar vocês. Ele é vingador. Minha é a vingança, diz o Senhor. Talvez você já foi enganado sem saber. Fique em paz, irmão. Não precisa nem pôr na justiça, não. Você tem um advogado. Fique em paz, fique em paz. Não, eu vou não mexe com essas coisas não. Gente que engana não vai para frente. Gente que engana não prospera. Gente que engana só anda para trás. Sabe por quê? Porque ele está dando lugar para Satanás. O diabo tripudia sobre essas pessoas. O diabo ciranda com essas pessoas. Qual foi a vantagem que ele levou no negócio? R$1.000, ele vai perder 10. Qual foi a vantagem que ele levou no negócio? Pastor, foi um negócio bom que eu fiz, foi R$5.000 de lucro, foi mesmo? Você vai perder 30. E eu não estou jogando praga não, viu? Eu só estou pregando a palavra, porque o diabo vai cirandar com essa pessoa. Então fique em paz, irmão. Você que um dia já foi lesado, você que um dia já foi enganado, infelizmente por um irmãozinho, fique em paz, essa pessoa não vai prosperar, e Deus vai retribuir tudo em dobro para você. Fique em paz, confie na justiça de Deus. Se eu for falar aqui agora, abrir o espaço para você testemunhar, eu vou ficar aqui até 10 horas, porque eu sei que alguém já passou por isso. Mas vamos para frente. Ganho ilícito não faz parte da vida de um cristão. Não podemos oprimir ninguém. Levíticos 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usarei de falsidade, cada um com o seu próximo. Percebe? Você não pode furtar, você não pode mentir e nem usar de falsidade com o seu próximo. Levíticos 19:11. Quem falou isso? Deus.
Então, se Deus, Ele preza pela honestidade, se Deus, Ele preza pela verdade, se Deus, Ele preza pela transparência, então, assuma a natureza do seu Deus, seja transparente, seja honesto nos negócios. Se tiver problema, fale do problema. Se tiver errado, fale do erro. Se você perceber que o negócio não presta, você tem duas opções: ou joga no lixo, ou fale que não presta. Se alguém quiser comprar, o problema é dele, mas você falou. Seja honesto. Posso ouvir um amém? Está fraquinho, mas está bom, vamos lá. É que agora doeu, né? Vamos avançar. 4 palavras destrutivas dá lugar ao diabo. Está anotando aí, né? Mentira dá lugar ao diabo. Ira não resolvida dá lugar ao diabo. Ganho ilícito dá lugar ao diabo. Palavras destrutivas também dá lugar ao diabo. Olha só o que está escrito no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você sabe o que significa o termo torpe no grego? O termo torpe significa sapros. Sapros significa podre, sem valor algum. Significa corrupto, ou aquilo que corrompe. Então o que Paulo está ensinando? Não saia da sua boca nenhuma palavra podre, porque sua boca não é esgoto, sua boca é santa, e ela sai palavras que edificam. É o que Paulo está ensinando. Não saia da vossa palavra não saia da sua boca nenhuma palavra podre, e sim unicamente a que for boa. Então veja, nenhuma podre, e sim uma boa, para edificação. Então se a gente fizer o oposto, o que Paulo está dizendo? Boa edificação. Se a gente fizer o contrário, má destruição. Então, se a minha boca é ruim, se as minhas palavras são más, e eu só causo destruição nas pessoas, eu estou dando lugar ao diabo. Se você destruir a vida de um irmãozinho com as suas palavras, você deu lugar a Satanás. Se você falar mal de alguém e entristecer o coração de alguém, sem que você vá lá e se arrependa e se humilhe e peça perdão, você está dando lugar para o diabo. O irmão vai ficar triste, mas você vai ficar vulnerável. O irmão vai ficar precisando de consolo, mas você precisa de arrependimento. Meu Deus do céu. Palavras destrutivas dão lugar ao diabo. Más conversações, Paulo vai citar isso no capítulo 5 e no versículo 4. Se você acompanhar, você vai ver isso aí. Conversação torpes, palavras vãs, chocarrices. O termo chocarrice significa zombaria. Zombar de alguém. Zombar é falar mal do defeito do outro. Mas conversações, palavras torpes, isso dá lugar ao diabo. É muito sério, gente. E a gente vai levando tudo na brincadeira, como se tem gente que criou até uma cultura de falar mal. Ele criou uma cultura. Ele olha para qualquer coisa, ele consegue criticar. Ele olha para qualquer pessoa e consegue apontar defeito. Ele olha para qualquer situação e só vê com uma perspectiva ruim. Ele já criou uma cultura. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se você consegue enxergar as pessoas e a vida só pela ótica negativa e ruim, sua vida espiritual será trevas. E o capeta ama trevas. Ele ama trevas. Ele nada de braçada nas trevas. Seu corpo tem que ser luz. Seus olhos têm que ser
bons. Sua boca tem que falar coisas boas, que edificam. Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, se você gosta de ficar falando mal das pessoas, se você gosta de ficar apontando, se você gosta de ficar zombando das pessoas, se você gosta de ficar tirando chacota com as pessoas, se você gosta de ficar fazendo piadinha sem graça com as pessoas, tome cuidado, você está abrindo brecha para Satanás. Crente não fica de gracinha e de piadinha. Não vos assenteis nas rodas dos escarnecedores. Começou a escarnecer, começou a zombar de fulano e de ciclano, sai fora, porque nessa roda quem governa é o capeta. Sai fora, porque ali não é teu lugar, não é teu ambiente. Sua vida é santa, sua boca é santa, sua mente é santa, e você edifica e não destrói. De vez em quando você vai falando amém aí, viu? Ixi, tá difícil falar amém hoje, gente. Tá difícil falar amém hoje, né? Calma aí que só estou na metade ainda, vamos embora. Glória a Deus. Segura, vamos lá, versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem como toda malícia. Então deixa eu apontar o grande vilão de tudo que Paulo citou aqui no versículo 31, amargura. Corações amargos são terras férteis para o diabo agir. Onde tem amargura, você pode ter certeza que o capeta entra. E ele entra na raiz do problema, porque a Bíblia chama a amargura de raiz. Está escrito, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Confira na sua Bíblia, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, preste atenção, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Você está entendendo o que está escrito aqui? Quando existe amargura, o que é amargura? Ressentimento não resolvido, falta de perdão, ira acumulada. A ira acumulada gera amargura. Ressentimentos, falta de perdão, gera amargura. Então, quando o coração gera amargura, cria-se raiz. E quando existe a raiz da amargura, o texto fala que ela brota. E quando brota, ela traz consigo perturbação. Crente perturbado, pastor? É, crente perturbado. Problemas na mente e no coração, já não tem mais paz, já não dorme direito, já começa até a ter pesadelos, ataques espirituais violentos. Por causa do que, pastor? Falta de perdão, amargura no coração, tem raiz lá dentro. Enquanto essa raiz não for arrancada totalmente, vai sempre haver contaminação. O texto está dizendo, o coração está contaminado. Se está contaminado, a raiz brotou. Se brotou, gerou perturbação. Se tem perturbação, o capeta está lá. Viu como é necessário a gente perdoar? É para o nosso próprio bem. Se você quiser falar, você fala. Se não, você fica de boca calada. Mas fala assim comigo: perdoar é para o meu próprio bem. Eu não sei porque tem gente que não quer perdoar. É para o seu próprio bem, gente. Porque quando você perdoa, a raiz, ela é arrancada. Ela é arrancada. A perturbação vai embora. A contaminação é pelo sangue, vai embora. E você agora está purificada, purificado, santificado, feliz da vida. Pode dormir direito, com alegria e paz no Espírito Santo. Perdoar é para o seu próprio bem.
Por isso que a Bíblia fala por diversas vezes: perdoe, perdoe. Jesus perdoou a gente, então perdoe. Perdoe como Deus te perdoou, perdoe como Cristo te perdoou. Existe uma palavra na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 34 e 35, de um servo, uma parábola do credor incompassivo, que ele não foi capaz de perdoar uma dívida irrisória do seu conservo, mesmo depois de ter sido perdoado pelo seu senhor de uma dívida milionária. Uma dívida milionária ele foi perdoado, mas ele não foi capaz de perdoar uma dívida simples. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi preso e entregue aos verdugos, aos opositores. Espiritualmente falando, quando a gente não perdoa, nós somos entregues a Satanás. Ele vai com oposição, ele vai nos acusando. A mente começa a sofrer ataques violentos, perturbações violentas. E a gente está na igreja levantando a mão todo domingo, e o coração cheio de raiz de amargura. Libere essa raiz, libere perdão, procure seu irmão, se reconcilie com ele, e você vai ver que a sua vida vai mudar radicalmente. Sexto lugar, imoralidades e impurezas, capítulo 5, versículo 3. Mas a impudícia, a palavra impudícia aqui é imoralidade. Algumas traduções falam fornicações, né, ou fornicação. Mas a imoralidade e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém aos santos. O que significa? Crente não pode ser imoral, crente não pode ser impuro. Imoralidade atrai Satanás. Isso aqui é mexer com um vespeiro. Sabe por quê? Porque hoje nós temos inúmeros jovens cristãos mergulhados na imoralidade, pornografia, adultério aos casados e fornicação aos solteiros. Inúmeros. E não é só jovem não, é sem idade, é de criança até velho, imoral, impuro, está dentro da igreja, está dando lugar ao diabo. Depois de uma palavra dessa, você vai pensar duas vezes antes de ficar falando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Sua vida está aberta, escancarada para o capeta. Você precisa tampar as brechas imediatamente. Aí a gente, Tita, prega ano após ano e parece que a vida das pessoas não mudam. Eu já cheguei a me perguntar por quê. Aí quando eu vou para a palavra, Deus me fala, está aqui o porquê. Só fala. Quem tem ouvidos, ouça. Se você não quer mudança, se você não quer transformação, se não quer vida plena, se você não quer vida abençoada, aí meu filho, continue com a vida escancarada, continue mentindo, continue imoral, continue vendo pornografia, continue fazendo essas palhaçadas todas, continua, e você vai ver para onde você vai ver o que vai virar sua vida vai virar um inferno, se é que já não está. Ai pastor, eu vou ler a Bíblia, eu sinto tanto sono, eu não consigo entender, e não sei o quê. Será que isso não é brecha para Satanás? E você não consegue ler a palavra, porque você não consegue ter contato com o Espírito Santo? Ai pastor, não sei o que acontece, eu dobro os meus joelhos, me dá uma canseira, me dá uma fadiga, 2 minutos, eu já quero levantar. Será que é as brechas para Satanás que você não tampou ainda? Eu não sei o que acontece, pastor, quando chega na hora do culto, mas me dá um fardo, me dá uma canseira. Será que não são as brechas que estão totalmente escancaradas? Eu não sei o que acontece, me dá um desânimo. Eu estou indo bem, daqui a pouco eu desanimo.
Eu estou indo bem, depois desanimo. O que está acontecendo, pastor? Será que não são as brechas? Então vamos tampá-las, vamos fazer conserto, vamos abandonar estas coisas, porque isso não faz parte da vida de um crente. Você é santificado pelo sangue de Jesus. Pastor, mas sozinho eu não consigo. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo para te ajudar. Sozinho eu não consigo, você não está sozinho, você tem a palavra para te dar respaldo, e você tem o poderoso sangue de Jesus para te perdoar de todos os seus pecados. Deixa eu finalizar. Avareza e idolatria, capítulo 5, versículo 5. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, a palavra incontinente aqui é imoral, nenhum imoral, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. E eu encerro o último, avareza e idolatria, ou avareza que é idolatria. Crente avarento dá lugar ao diabo, e não sou eu que digo não, é a Bíblia que fala. 1 Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ser ricos, caem em de novo, os que querem ser ricos, caem em tentação. Percebe como é dar lugar ao diabo? Quem quer ser rico, cai em tentação. E aí aí Paulo ainda continua, é laço de quem, irmão? De quem? Do diabo, ora. É ele que cria o laço. Qual é o laço que o diabo cria? Você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro. Claro que a gente precisa de dinheiro, mas eu preciso de Jesus também. Eu preciso de congregar também, eu preciso de servir também, eu preciso da minha família também. Não só de dinheiro que a gente precisa, a gente precisa de todo um aparato, de todo um contexto. Mas quando o meu foco é só ficar rico, quando o meu foco é só dinheiro, sabe o que o diabo faz? Laço. Ele vai me enveredando, como um passarinho numa arapuca. Ele vai nos enveredando, daqui a pouco o que acontece com a gente? Cai, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Está vendo como é dar lugar ao diabo? Quem ama a avareza, quem ama o dinheiro, ele cai em laço, em tentação, e a sua fé se acaba, ele se desvia, é dar lugar ao diabo. O diabo enfraquece a sua fé, por quê? Porque você está dando lugar à avareza. Quer mais um texto? Provérbios 28, 22, o que tem olhos invejosos corre atrás da riqueza, mas não sabe o que há de vir sobre ele a pobreza. Ou seja, quem corre atrás de riqueza, fica cada vez mais pobre, porque a verdadeira riqueza não está no dinheiro, a verdadeira riqueza está em Deus. Aleluia. Provérbios 23, versículo 4, não esgote suas forças tentando ficar rico. Meu Deus, eu vou falar de novo, não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, tenha juízo. Provérbios 23, 4, confira aí depois. Lucas capítulo 12, versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, ou seja, tome cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, sua vida não se resume a dinheiro. Meu Deus do céu. Agora para a gente concluir, Provérbios 28, 13, o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Por que eu estou citando esse texto? Porque pecado não confessado é terra fértil para o diabo trabalhar. O que o texto está dizendo? Quem encobre a transgressão, quem encobre o pecado, pastor está sabendo? Tá não. Ufa. Mamãe está sabendo? Não. Ufa. Papai está sabendo? Titio está sabendo? Não. Os irmãos da igreja sabem? Não. Ai, que legal, que bom. E o Deus que você serve? E o Deus que te vê?
Adianta esconder do pastor? Adianta encobrir seu pecado? Adianta encobrir sua transgressão? Não adianta, sabe por quê? Porque você nunca vai prosperar na vida. Você está dando lugar para o diabo trabalhar na sua vida e você não está dando conta disso. Então você não pode encobrir o pecado, você tem que descobrir ele. Você tem que confessar. O que é confessar? Confessar é isso aqui, ó. Descobrir o que ninguém sabe. Descobrir só o que você sabe. Está coberto, eu vou procurar alguém e dizer: pequei, ó, descobri, e agora? Nunca mais eu vou fazer isso. A partir de agora você alcança a misericórdia. O seu pecado foi transpassado e ele te perdoou, vai te lavar, vai te remir e você vai voltar a prosperar. De novo, você vai voltar a prosperar. De novo, você vai voltar a prosperar. Então talvez você esteja me ouvindo, já foi quase uma hora de estudo, e você, meu Deus do céu, pastor, eu me detectei aqui, eu fui aqui, Jesus, então minha vida, então hoje o diabo faz o que ele quer? Não, não é por aí. Eu estou dizendo que o pecado consciente vai abrindo brecha, mas se você se humilhar, se você se arrepender, se você confessar e abandonar, a brecha tampada, e Deus volta a te abençoar poderosamente. Mentiu? Confessa. Imoralidade? Confessa. Avareza? Confessa. Pastor, eu sou avarento, pastor. Irmão, eu acho que quantos anos de crente eu tenho? Deixa eu ver. Acho que eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi um crente falar: pastor, eu sou avarento, eu não dou dízimo porque eu sou avarento. Eu nunca ouvi isso. Mas é o que mais tem dentro das igrejas. Mas não tem um justo para chegar diante de mim e falar: pastor, não dou dízimo porque eu sou um avarento. Mas sabe o que a gente fala? É porque não sobra, pastor. Não é porque não sobra, porque você é avarento mesmo. Porque se você fosse justo com as suas finanças, você faria os princípios corretos conforme a Escritura ordena. Acho que faz tempo, acho que eu nunca ouvi também um crente chegar: pastor, me perdoe, eu sou mentiroso contumaz. Eu minto e parece que eu tenho prazer na mentira. Eu preciso me libertar disso, pastor. Você já ouviu isso aí? É difícil, irmão. E por que a gente não faz? Porque a gente acha que não é errado, a gente acha que não é pecado, só que nós estamos dando lugar para o diabo trabalhar na nossa vida. E o texto está dizendo: não encubra, revele, confesse, deixa, e você vai alcançar misericórdia. Aí você quer fazer campanha de libertação, de cura e libertação. Ai meu Deus, virou moda esse negócio agora. Campanha de cura e libertação. Como é que é a campanha de cura e libertação? Não sei, eu estou tão oprimido. Você está oprimido? É porque você está dando brecha para o capeta. Você tem que confessar seus pecados. Você não precisa de oração poderosa de arcanjo Miguel. Você não precisa de oração poderosa do apóstolo fulano de tal. Você precisa confessar seus pecados e abandoná-los para alcançar misericórdia. Não perdoa as pessoas e vai ficar oprimido. Irmãos, eu sou muito... Irmão, tem... Jesus amado, o estudo está nem na metade. Mas eu vou parar porque já deu... Acho que eu vou continuar ele na próxima terça. Tem muita coisa aqui ainda, para você ver. Exemplo de pessoas que deram lugar ao diabo: Judas, Ananias e Safira, Caim. Eu ia falar sobre esses três. O que acontece quando eu dou lugar ao diabo? Escravidão, ciclo de pecado repetido, opressão espiritual, enfraquecimento da autoridade espiritual. Mas eu não vou deixar essas coisas passar, não. Eu vou falar terça-feira que vem isso aqui, tá bom? Como fechar o lugar, como fechar as brechas para o diabo não agir? Arrependimento, renúncia, submissão, vigilância, enchimento da palavra, vida ativa. Não dá para falar tudo hoje. Eu vou concluir terça-feira que vem, tá bom? Terça-feira que vem eu vou concluir. Mas até aqui, volta lá o texto lá. Eu acho que está de bom tamanho esse texto para a gente concluir. Provérbios 28, versículo 13. Você ouviu 7 tipos de pecados que Paulo apontou aqui na carta. 7 tipos de pecados. Eu esgotei, pastor? Não, longe disso, eu só apontei o que Paulo citou aqui na carta. Esses 7 pecados dão lugar ao diabo.
Se eu os pratico de alguma forma, o que eu tenho que fazer? Provérbios 28:13, confessar e abandonar para alcançar misericórdia. Então, se de alguma forma você percebeu que pratica algum tipo desse pecado, ou qualquer outro que não esteja elencado aqui, finalizei com Provérbios 28:13, confesse, abandone, e Deus vai te abençoar. O capeta não terá liberdade sobre a sua vida. Não dê oportunidade para ele trabalhar na sua vida, gente. Não dê oportunidade para ele trabalhar na sua mente. Deus é maior, Ele é poderoso. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Você pode fazer uma oração de confissão, aí mesmo onde você está.